confesso para vocês que depois de 2023 eu pensei que nunca mais ou demoraria muito para eu me frustrar tanto com o Santos como eu me frustrei no ano do rebaixamento. Mas estamos em maio de 2025 e eu tô com uma frustração praticamente igual do ano do rebaixamento. 2023 a gente ainda estava esticando a corda, acreditando numa permanência até a última rodada, toda aquela comoção e tal. Estamos em maio e é um Santos que pontuou menos do que em comparação àquele ano no Campeonato Brasileiro. É um Santos que está eliminado de forma precoce da Copa do Brasil. E mesmo com jogadores no papel, que possam até ser um pouco melhores do que 23, não consegue reagir. É um Santos que é dependente de um Neymar que hoje não estava 100%. Mas o Neymar, não estando 100%, ele é tão acima desses jogadores do Santos que fez uma diferença no segundo tempo, de colocar os companheiros na cara do gol, teve uma oportunidade de fazer um gol. Só que aí o Santos não aproveita as oportunidades criadas, gols, né, dados, assim, ó, faz, e o jogador não consegue fazer. E aí vai para pênaltis, o Gabriel Brazão faz uma defesa, a gente fica em êxtase, uau, vamos classificar, vamos. Aí na sequência o Guilherme me bate o pênalti e nem acerta o gol. Aí não é que é um balde de água fria, é um oceano de água fria na cabeça do Santista. E aí vai, acerta daqui, acerta dali, acerta daqui, acerta dali, a bola vai para Zé Ivaldo, e o Zé Ivaldo também não consegue converter o pênalti, Santos eliminado. E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu tive a impressão de que o Zé Ivaldo estava sem convicção nenhuma do que ia fazer. O que o Bom Tempo teve de frieza para bater um pênalti que poderia, se ele erra, o Santos estava eliminado, faltou no Zé Ivaldo. O Tassiano, jogador de 30 milhões do Santos, não bateu o pênalti? Precisou bater o zagueiro? 30 milhões e não bate pênalti. Kleber Xavier, já dava para apresentar melhora, né, nesse time. Já teve aí pelo menos umas 2 semanas livres para treinar o time, para conhecer os jogadores, apresentar um esquema tático diferente. Isso porque ele falou que não gostava, não era. O que é que ele falou? Que 4-3-3 não era o esquema favorito dele. Só joga no 4-3-3. O Santos melhorou um pouquinho defensivamente, toma menos gol, mas também não faz. O último gol do Santos, se eu não me engano, foi do Roleiser, nos últimos jogos, com o Kleber Xavier. E aí, não vai apresentar evolução? A gente vai ficar com paciência até quando? A diretoria do Santos, que postura vai tomar para evitar um rebaixamento? Porque agora o papo é esse. A única coisa que o Santos tem é lutar contra o rebaixamento. Não tem nem mais Copa do Brasil. Não tem mais Copa do Brasil. E aí, financeiramente, vai ferrar você, Marcelo Teixeira, que precisa de dinheiro para pagar as dívidas do Santos. Dívidas contraídas na sua gestão, dívidas de outras gestões. E a Copa do Brasil, que poderia ser um auxílio para o Santos, agora não é mais. E aí o que vai acontecer? O Santos, no meio do ano, vai entregar Gabriel Brazão, vai entregar Sherman, vai entregar Souza, vai entregar Gabriel Bom Tempo, e sabe lá mais quem? Por mixaria, para algum clube europeu, para conseguir pagar alguma conta, para conseguir financeiramente diminuir o estrago. Só que daí eu te pergunto, vai se livrar de jogador que joga bem? Porque não dá para você perder um Gabriel Brazão. O Souza se mostrou muito útil. O Gabriel Bom Tempo não dá para perder. O Sherman não vem fazendo uma boa temporada. Aliás, né? Completamente escanteado também pelo Kleber Xavier. Mas o Sherman futuramente pode ser vendido por mais, se tiver mais valorizado. Então, assim, o Santos vai rifar jogador para pagar a dívida? E aí, vai piorar de vez o time. Alguns que se salvam vão sair e vai ter dinheiro para repor?
Então, assim, é uma situação desesperadora. Vai jogar contra o Vitória, domingo, fora de casa. Aí depois tem uma porcaria de um amistoso contra o RB Leipzig, que não tinha a menor condição do Santos pensar em jogar esse amistoso nesse momento. Manda o sub-15 para esse jogo contra o RB Leipzig. Quando anunciou, eu não imaginava que o Santos ia estar nesse fundo do poço. Falei, pô, legal, amistoso contra o RB Leipzig, bacana, pra marca. Bota o Neymar ali. Só que agora a situação do Santos é desesperadora. Esse amistoso aí é só para atrapalhar. Ou coloque então a galera que não tá jogando para esse amistoso, para pegar ritmo, sei lá. Time titular não tem que pisar em campo. Não tem que pisar em campo. Porque senão corre risco também de ter lesão. Porque todo mundo que entra no Santos corre risco de sair com alguma lesão, algum problema muscular. Então também não é bom arriscar. Quanto menos jogar, melhor. Pelo menos se preserva. Porque depois tem um jogo na Vila Belmiro contra o Botafogo. Jogo extremamente difícil também. Depois, antes da pausa, tem um jogo contra o Fortaleza. Será que a gente consegue vencer pelo menos algum jogo desse que a gente está comentando aqui? Fica a pergunta. E aí, só para dizer que eu estou falando aqui do jogo, tá? Para quem não assistiu, para quem não acompanhou, primeiro tempo foi um Santos que até finalizou mais do que nos últimos jogos, estava trocando passe, menos bola longa, tal. Confesso que até estava me agradando. Só que aí a gente já está vacinado, né? Do que acontece nos últimos jogos. Contra o Corinthians foi assim, contra o Grêmio foi assim, contra o Ceará foi assim. Segundo tempo morre. E aí foi um Santos que morreu até os 20 minutos, ressuscitou com a entrada do Neymar. O Neymar deixou Souza na cara, o Neymar deixou Tassiano na cara, o Neymar teve a oportunidade de fazer o gol. O Barrial também teve um cruzamento, agora não lembro para quem que ele cruzou, também que foi uma oportunidade ali. Matheus Albino defendendo as bolas do Santos, não conseguiu fazer gol. O Gabriel Brazão também do outro lado defendendo. Os goleiros brilharam, né? Tanto o Matheus Albino como o Brazão brilharam nessa fase da Copa do Brasil. Os dois indo bem, tanto na Vila como também no Rei Pelé. E aí nos pênaltis, eu já tava, assim, morrendo, né? Juro pra vocês, eu tava extremamente nervosa nos pênaltis. Até eu tava na transmissão no canal, né, falando sobre o jogo, e aí deixei o microfone ligado sem querer, e aí vazou um áudio de eu falando, eu não tô com um bom pressentimento. Até o Felipe falou, Nájila, desliga o microfone. Mas realmente, eu não estava com um bom pressentimento. Não sei se era nervosismo, se eu já estava prevendo que algo ia acontecer. Neymar abre as cobranças, pelo menos isso acertaram, né, do Neymar abrir as cobranças para tirar esse nervosismo inicial de alguns jogadores que poderia ter. E aí o Brazão defendeu, pênalti, todo mundo comemorou, Guilherme na sequência conseguiu perder o pênalti, Zé Ivaldo também, e o Santos eliminado. E aí, falar sobre Guilherme. O Guilherme não tem mais clima para jogar no Santos, né? O Guilherme, ele pode tomar o banho dele no vestiário, se arrumar, jantar, pegar a malinha dele, aeroporto de Guarulhos, Congonhas, volta para a Baixada Santista, faz as malas e procura um novo clube. Porque não tem a menor condição do Guilherme vestir a camisa do Santos. E eu digo isso tanto na questão técnica, como também na questão de não ter mais clima, gente. O próprio Guilherme, a gente já falou aqui no canal, o próprio Guilherme já estava pensando em sair do Santos, porque viu que não tinha mais clima, estava sendo vaiado na Vila Belmiro. Vocês acham que vai ter clima para o Guilherme continuar jogando no Santos? E digo mais, se entrar contra o Vitória, se entrar contra o Botafogo, se entrar contra o Fortaleza, não pode jogar por mais nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Santos enxerga no Guilherme um potencial de troca. O Atlético Mineiro queria o Guilherme. Só que o Santos não concordou com os moldes da negociação. Então seguiu no Santos. Então, o meu palpite é que não teremos mais Guilherme vestindo a camisa do Santos. E sinceramente, não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma. Zé Ivaldo, não sei porque foi bater pênalti. Me pareceu totalmente sem convicção, sem confiança.
colocasse outro jogador, colocasse o jogador de 30 milhões para bater o pênalti. Sumiu. E para que botou o Basso também no jogo? Alguém sabe por que o Basso entrou? Eu pensei que o Basso era batedor de pênalti, alguma coisa, que ele bateria no lugar do Zé. Não entendi. Sinceramente, não entendi. Ainda não vi a entrevista do Kleber Xavier, então não tem essa resposta. Mas também não ia mudar muita coisa. Não ia mudar muita coisa. É isso. Eu tô sem palavras. Tô sem palavras. É um Santos que não dá para ficar dependendo do Neymar. O próprio Neymar falou isso depois na entrevista pós-jogo. É desesperador, gente. Eu sinceramente, o Santos está sugando a minha energia. Sugando a minha energia. É muito ruim ligar essa câmera aqui e falar coisa negativa. Eu queria vir aqui falar em tom de brincadeira, que o Santos classificou, sabe? Festejar e tal. Mas não. É só coisa pesada, só coisa pesada. Difícil, difícil. Inclusive, agradeço você que está aqui assistindo a este vídeo. Peço também para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu sei que o momento do Santos é pavoroso, mas se você puder me ajudar deixando o like, se inscrevendo, eu agradeço muito, tá bom? É isso. Vou acompanhar a entrevista do Kleber Xavier. Diz a lenda que pode ser que o CEO do Santos fale alguma coisa, tá? Não sei se vai falar. Mas se falar, a gente repercute. Se Marcelo Teixeira der as caras, a gente repercute aqui mais pra frente, tá bom? Grande abraço para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você tá vendo, na medida do possível. Beijo.